Senhor presidente, senador Raimundo, senhores senadores, senhoras senadoras. Senador Raimundo, ontem na Folha de São Paulo havia um artigo, ou no sábado, confesso que eu não lembro, havia um artigo que merecia a leitura atenta das pessoas, feita por um homem de 92 anos, chamado Tito Alencar, que foi prefeito ainda nos anos 70 e 80, senador humano de São Bernardo dos Campos, e que viu crescer Lula, crescer na atividade sindical e na atividade política. E ele cita as dificuldades, senador Capiberibe, do Lula no começo, as perseguições que Lula sofreu, os problemas que Lula enfrentou, e como ele, Tito, ajudou na construção do Lula, como o apoiou e até o abrigou em momentos de perseguições, e das esperanças que ele tinha. E como hoje ele analisa esse período, ele se sente frustrado com o fato de que o Lula jogou fora nos 8 anos de seu governo, e nesses 4 também, que são o governo dele ainda, a chance de fazer as reformas estruturais que o Brizola, que o Arraes, que todos os grandes líderes do passado lutavam, de esquerda, progressistas. Não houve isso no Brasil, senador Mano. E ele diz que o presidente Lula, por uma visão eleitoreira, essa é a verdade, preferiu se comportar como aquele que aumentou a renda da população pobre. E isso não é ruim, mas não é estrutural. Porque a inflação está rebaixando totalmente as rendas que aumentaram. Estão se perdendo as vantagens. A vantagem da renda é uma vantagem circunstancial, conjuntural, momentânea, não é fixa, não fica. A que fica é a reforma estrutural, é a mudança na estrutura social e econômica que oferece às pessoas algo permanente. Isso não foi feito. E isso, o senhor Tito, o doutor Tito, ele diz a frustração que sente hoje, na idade que ele está, de não ter visto as reformas estruturais que nós todos ansiamos e lutamos. E a prova de que as reformas não foram feitas não é apenas que a renda dessas pessoas que realmente têm, como a Bolsa Família, assegura uma renda, e é um gesto positivo da generosidade que foi construída, que isso não eliminou a chance da crise, que isso não elevou a produtividade, que isso não diminuiu a violência, que isso não fez o Brasil mais harmônico e menos desagregado, como a gente vê hoje nas corporações, nos gestos de violência, não acabou a corrupção. Ou seja, nós não fizemos as mudanças estruturais que eram necessárias. E, para mim, já naquela época, se percebia que as reformas da estrutura já não eram as dos anos anteriores, quando a gente defendia, muitos da esquerda, a estatização dos meios de produção. Isso tinha sido superado com a queda do Muro de Berlim, com a percepção das fragilidades da União Soviética em matéria de liberdade individual. Já não era mais tempo de desapropriar fábricas e colocar nas mãos do Estado. Não era essa a reforma. Também não era a reforma do centralismo planejador nas mãos do Estado para dizer o que fazer na economia. Não. Não eram essas as reformas. As reformas, para mim, podiam ser diversas. Tinha que reformar a Previdência, tinha que reformar o sistema de saúde, mas a grande reforma estrutural era assegurar que, no Brasil, o filho do trabalhador estudaria na mesma escola do filho do patrão, que a escola de qualidade igual para todos seria a mãe e o pai de todas as outras reformas que o Brasil precisa. E isso não foi feito. Quando eu vi esse artigo, eu me lembrei, senador, de que na véspera tinha saído a avaliação nacional da alfabetização. E, senador Capiberibe, o fracasso que nós estamos na alfabetização, e eu não falo na alfabetização de adultos, eu falo na alfabetização de nossas crianças, que são os futuros adultos analfabetos. O fracasso é algo assustador, quando a gente imagina como será o futuro do Brasil com essas crianças de hoje, na 3ª série, sem saber ler.
em breve não vão mais recuperar, senador Raimundo. Porque, ainda que se aprenda a ler depois, não é a mesma coisa, salvo alguém que tem um gesto de genialidade. Tudo que nós aprendemos e que nos faz desenvolver bem, nós aprendemos na hora certa. Não dá para ser um grande pianista aprendendo a tocar na minha idade. Não tem jeito. Não é por falta de tempo de aprender. É porque as habilidades têm a ver com a época com que você aprende. Não dá para começar a jogar futebol aos 15, 16 anos. Não dá para você se desenvolver plenamente na sua genialidade em matemática se você deixar para aprender as 4 operações depois da adolescência. As coisas têm que ser aprendidas no momento certo se quisermos aproveitar plenamente o potencial. Alguns se recuperam, alguns são gênios, mas a média da população, pessoas normais como nós, ou a gente aprende na hora, ou vamos ter grandes dificuldades depois. E para ter uma ideia, eu vou pegar os resultados da leitura do Brasil. Divide-se a capacidade de leitura em 4 grupos. O nível 1, onde analisa se a pessoa é capaz de ler sílabas. Chama-se canônica. M e A é Ma. C e A é K. As pessoas são capazes de ler essas coisas bem simples. Até o nível 4, que é quem é capaz de ler, entender, digerir e até repetir. Pois bem, no Brasil, apenas 11% dessas crianças são capazes de ler, entender e repetir. 22% não são capazes de ir além do mais simples, da mais simples decifração de C-A-K-S-A, casa. Se você coloca a casa de João é amarela, aliás, João já tem dificuldade de ler bem, porque não é a chamada sílaba canônica, porque já tem o J, o A, o tio e o O. João já exige uma sofisticação para saber ler. A casa amarela onde João morava foi derrubada porque caiu um carro em cima. Não vai ser capaz de ler isso. 34 não é capaz de ler isso e dizer mais que provavelmente a culpa disso foi um motorista embriagado. Não consegue. 33 não consegue ir a um pouco mais e, em vez de 2, 3, 4, ter 5, 6 frases completas. Apenas 11 são capazes de ler e depois dizer o que leu. Isso para o Brasil. No norte, apenas 5% é capaz de ter o grau 4 de leitura. 5%. Era para ser 100%, salvo um ou outro menino, menina com deficiência. Entre as pessoas sem deficiência, poderia ser 100%. Temos 5%. E aí vem estado por estado que eu não vou ler, porque eu creio que, inclusive, deveria constranger as pessoas desses estados, sobretudo os seus dirigentes. Se a gente vai para outras regiões, melhora um pouco. Melhora quando se chega na região sul, em que o maior nível é 14, ou seja, melhora, mas melhora de 11 para 14, apenas 14% é capaz de ter um nível de leitura satisfatório. 12% apenas consegue ler as palavras, juntar 2 ou 3 palavras e tentar ver uma frase. Essa é a tragédia, a meu ver, que, sem citar, o ex-prefeito Tito Alencar tinha na cabeça. É isso que a gente esperava que tivesse sido superado.
É isso. Isso poderia ter sido superado. Senador, não dava para superar... Senador Cristóvão Buarque, quando for da vossa conveniência, eu gostaria aqui da presidência de fazer uma parte a Vossa Excelência. Com muito prazer. Não dava para superar nesses 12 anos. O Brasil tem um homem na Lua. O Brasil é um país produtor dos mais importantes medicamentos do mundo. Isso vai exigir décadas de sofisticação científica, tecnológica. Mas ter todas as crianças sabendo ler, quando chega a terceira série, daria-se. E aí, senador Capiberibe, eu me lembrei ao ler isto de que em 2005, a Folha de São Paulo publicou essa foto aqui. Essa foto do Lula conversando com um conjunto de crianças numa pequena cidade perto de Caruaru. Esse é um gesto simpático do presidente Lula, que mostra seu carinho até. Ele desceu de um helicóptero numa fazenda, em vez de dar um adeus e ir embora, caminhou, se agachou diante de algumas crianças. Quando eu vi isso, eu disse, eu vou lá encontrar essas crianças. E fui, senador. Faz 10 anos, agora em maio, fez. Eu fui lá e encontrei as crianças e coloquei o nome de cada uma delas aqui com a idade que tem. E fiz uma carta ao presidente Lula. Uma carta em que eu citei o que eu vi, a escola que eu visitei, as mães que eu conversei, a professora que eu conversei, está tudo nessa carta. E eu dizia, presidente Lula, o senhor não é culpado dessa tragédia. O senhor acaba de assumir, tem 2 anos. Mas se daqui a 10 anos continuar assim, o senhor é culpado. E aqui eu digo, o presidente Lula é culpado. Mas eu não fiquei só nisso. Eu dei um passo mais. Eu disse, presidente, se o senhor quiser resolver isso, está aqui 10 passos que resolveria isso. Os 10 passos que eu tentei implantar durante o ano que eu fui ministro dele. Está aqui, os 10 passos que eu comecei, na verdade, tudo aqui. Aliás, eu aqui coloco numa coluna o que eu comecei a fazer e foi interrompido. E está aqui, ponto por ponto, são 10 pontos. Eu acuso aqui, ele é culpado desse relatório aqui que o Ministério da Educação, no governo Dilma, fez. Ele é o culpado desse resultado trágico. E eu lamento que isso tenha acontecido. Além de que, ele não é o culpado, mas eu procurei saber onde estão essas crianças hoje. Esse mais velho aqui, que se chama o Jailson, provavelmente, o Rubinho, hoje está no hospital, queimado, na prisão. A menina, a informação que eu tenho é que já tem 3 filhos, chegando agora, sei lá, 17, 18 anos. Não dá para dizer que é culpado do que aconteceu com essas crianças, embora seja meio culpado. Agora, o que está acontecendo com os que hoje têm a idade desses, ele é culpado. Os que hoje têm essa idade aqui, que agora já estão adultos, porque dava para a gente ter feito as mudanças que não fez. É triste que mas é triste essa frustração que eu vi na carta do Tito Alencar. Triste a frustração dele, com 92 ou 94 anos. Mesma idade, aliás, do Bicudo, que é outro também, o doutor Bicudo, que manifesta a sua frustração liderando o pedido de impeachment. Essa frustração é que é o maior mal que o presidente Lula causou. Ao lado de ter feito a Bolsa Família positivo, ter dado uma grande presença do Brasil internacionalmente, ter conduzido o Brasil de uma maneira até satisfatória em muitas coisas, mas ele não fez as reformas estruturais que a gente esperava, e a reforma fundamental era essa aqui. Era a reforma da educação. Era possível. A gente até começou no governo dele em 2003 com a chamada Escola Ideal, que era o início da federalização. Até começou com o programa da erradicação do analfabetismo, que se esperava em 4, 5 anos, e que ele, em um encontro na Confederação Nacional da Indústria, quando a gente assinava um convênio para que a Confederação CNI alfabetizasse 1 milhão de adultos,
No discurso ele disse: quem come apressado come cru. Não dá para ter pressa para alfabetizar. Está lá registrado esse discurso. Pois bem, essa carta, esse artigo do Tito, merece ficar na história. Como também o artigo de ontem da Ana Maria Machado. Esse responsabilizando a presidente Dilma pela situação que a gente vive no O Globo, que merece ser lido aqui, mas hoje eu preferi falar sobre isso. Aquela carta do Tito é um exemplo da frustração de uma geração inteira que acreditava que o Brasil ia dar o salto. Continuando o que se começou em 94 com o Itamar, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real, e aí com o governo Lula, mas todos ficaram frustrados como estamos hoje, porque faltou a reforma da estrutura. Ficamos no consumismo, no aumento da renda, enganando, porque essa renda desaparece rapidamente com o desemprego e com a inflação. E não fica nada forte, firme, fixo, que só as revoluções trazem, como a revolução de cuidar das crianças para que elas encontrem o seu próprio rumo. É uma pena essa frustração de tantos nós, mas é necessário, pelo menos, falar dela, para que no futuro a gente não tenha mais coisas como essas crianças cortadas. E aí, para concluir, antes de passar a parte, no mesmo momento que eu lia isso, eu assistia crianças no Mediterrâneo se afogando. E eu me lembrei, senador Capiberibe, que moral a gente tem de criticar aqueles europeus frios que não estão deixando entrarem na Europa os pobres da Síria, se nós não estamos deixando aqui entrar as pobres crianças do Brasil no futuro. Eu vi aquelas crianças nos botes no Mediterrâneo, quase naufragando, e eu disse, é uma escola. A escola leva para o futuro. O barco leva da África para a Europa. Os barcos estão afundando e as crianças morrendo. As escolas estão matando intelectualmente nossas crianças porque não dão a elas o que elas precisam para o futuro. Nós estamos sendo tão perversos com as nossas crianças nas mais escolas de hoje, quanto os que deixam aquelas crianças morrendo nos botes do Mediterrâneo. Lá vão perder a vida, aqui vão sobreviver, mas vão sobreviver tolhidos, limitados, impedidos da vida plena no mundo moderno. Lá, a vida moderna é atravessar o mar Mediterrâneo e entrar na Europa. Aqui é atravessar os 12 anos de escola de base e chegar ao futuro. Nosso Mediterrâneo é a educação sem qualidade que as nossas crianças atravessam nesses botes malditos que a gente botou o nome de escola, mas não merece esse título. E não merece porque o governo Lula não quis fazer durante os 8 anos de seu período. Dava tempo e poderia deixar hoje o Brasil sem a vergonha dessa avaliação nacional de alfabetização de 2014, que quando isso for lido daqui a 100 anos, tem gente que vai achar que não era 2014, era 1814. Não era nem 1914. Porque isso aqui, em alguns países sérios, isso acontecia no século XIX, não no século XXI. Mas aqui é no século XXI, depois de 12 anos de governo, que nós acreditávamos que fariam as mudanças que o Brasil precisa, mas que não fizeram. Senador Raimundo, era isso que eu tinha para dizer, mas o senhor pediu a palavra, o senador Capiberibe e o senador Écio. Senador Cristóvão Buarque, não é usual, mas é regimental uma parte da presidência. E Vossa Excelência sabe, antes de chegar nessa casa, pela segunda vez, eu sempre fui um entusiasta da luta de Vossa Excelência pela educação. E sempre manifestei isso a Vossa Excelência. E nós só temos esse caminho. Em 1900, o Japão entrou no século XX com 0% de analfabeto no Japão. E ele transformou-se na segunda maior potência econômica do mundo, com base na educação de qualidade e na exportação. E um país só cresce na exportação de forma
consistente e permanente se for a exportação de produtos industrializados, que é onde tem tecnologia, onde tem pesquisa e onde tem valor agregado. Nós temos recentemente um exemplo da Coreia do Sul, que em 1950 tinha em seu território mais de 90% da população analfabetos. E 25 anos depois, em 1975, o analfabetismo da Coreia do Sul era 0. E através, repetindo o que o Japão fez, através da educação de qualidade e da exportação de produtos resultado da ciência, da pesquisa e da tecnologia e do valor agregado, transformou-se num dos países mais modernos da atualidade. Portanto, a luta de Vossa Excelência pela educação de qualidade nesse país é a luta pela redenção econômica e social do nosso país. Parabéns, senador Cristóvão Buarque. Obrigado, senador. Senador Capiberibe. Senador Cristóvão, todos nós temos feito um esforço muito grande para entender por quê. E Vossa Excelência identifica o ex-presidente Lula, ele atribui um grau de responsabilidade que, de fato, ele tem nesse processo. Lula foi o produto refinado, sofisticado e bem acabado do populismo de esquerda. Uma reprodução, no século XXI, do Perón do século XIX. E não há como. Ficou claro para a sociedade brasileira que não importa se é o populismo de direita, e no Brasil isso é uma prática corrente comum, se é o populismo de esquerda. O populismo é uma praga dessa sociedade, da sociedade latino-americana, porque ele corrói as instituições, ele utiliza ele termina definindo que não importa os meios, o que importa são os fins, não é? Eu acho que esse é o nosso problema. O populismo na política brasileira, que cria uma rede de favores e de entendimento promíscuo, criminosos, e leva ciclicamente o Brasil para essas crises que estão aí, que nós estamos vivendo nesse momento, que é uma crise política, uma crise econômica, e a ética, eu diria que seja permanente. Nós nunca superamos. A gente colocou as dificuldades éticas para debaixo do tapete. Mas eu acho que nós temos uma chance, porque, no caso específico da educação, nós vinculamos receita à educação. E isso deu um salto na quantidade da oferta de educação. No entanto, a forma de gastar esse dinheiro é absurda. É uma gastança sem controle. Senador Cristóvão, eu fiquei pasmo, eu reuni com os alunos da USP, a universidade fantástica, a Universidade de São Paulo, organizada pelos franceses lá na década de 30, que é uma universidade que forma os quadros dirigentes desse país. Pois a Universidade de São Paulo não cumpre a lei. Não presta contas do que gasta. É absolutamente opaca a execução orçamentária da USP. E assim, no país, é muito comum os escândalos de desvio de recursos da educação. É muito comum as desigualdades salariais praticadas na educação. Nós não temos controle nenhum da educação. Só que hoje nós temos uma oportunidade. E essa oportunidade se dá por uma transformação que a sociedade está vivendo,
que é única na história da humanidade. Nós estamos saindo do mundo real e construindo uma cultura no mundo virtual. E hoje, no Brasil, 70% dos brasileiros hoje estão nas redes sociais, eles se falam. E nós precisamos entrar, a política tem que entrar e o Estado brasileiro tem que abrir as portas e aceitar essa nova cultura. A cultura do controle virtual dos meios reais que nós dispomos para ofertar saúde e educação, principalmente educação. Não é possível, é imponderável que um país com uma carga tributária como a nossa, que está em 2013, em 35,95%, comparado com o Canadá, que tem uma carga tributária de 30%. Um país que não tem analfabetismo, para começo de conversa. A educação é franqueada. A saúde é franqueada, é pública. Lá não tem medicina privada, medicina pública, não. Só tem medicina pública. A justiça é pública. Tem 100% de rede de esgoto, tem 100% de rede de água, as cidades são todas saneadas. E a carga tributária é 30%. Então, aqui, uma minoria se apropria da energia coletiva. E aí é que nós vamos ter que trabalhar para ver como é que nós vamos fazer para que esses donos do poder, pressionados por aqueles que pagam e pagam igual a todos, melhore a distribuição dessa riqueza. Essa é a nossa tarefa e eu acho que as redes vão nos permitir um controle, estão nos permitindo porque as informações se abriram. Claro que tem a USP. A USP, e como a USP, ainda há entes públicos espalhados no Brasil todo que resistem ao cumprimento da lei. Mas nós temos que acionar o Ministério Público, nós temos que recorrer aos recursos jurídicos que hoje também a sociedade democrática dispõe. Ou seja, essa comunicação horizontal, rápida, interligada, nos permite um avanço nessa sociedade. Eu acredito, sinceramente, não acredito mais que as instituições nossas possam resolver a crise. Não vão resolver. São incapazes de resolver. Podem até mitigar, podem até reduzir, mas quem vai pagar são os de sempre, e já estão pagando por isso. Portanto, eu acho que a nossa chance é de nos envolver definitivamente numa comunicação direta com a sociedade, trazê-las aqui para dentro, acompanhar passo a passo o que nós estamos fazendo, mobilizá-las para isso. O analfabetismo, o pior deles é o analfabetismo político, e esse é complicado, né? E nós podemos ajudar muitíssimo se nós nos envolvermos nesse amplo debate que a sociedade espera da gente nas redes sociais. Eu sei que Vossa Excelência participa ativamente, mas nós precisamos muito mais, nós precisamos abrir cada vez mais o Estado brasileiro para essa participação. Muito obrigado, senhor Capiberibe. Antes de passar ao senador, eu só quero dizer o seguinte: para isso, a gente vai precisar libertar o público do Estado. O estatal está aprisionando o público. Não o público no sentido de pessoas, mas do interesse coletivo público. A saúde estatal hoje, ela foi privatizada a serviço daqueles que a fazem, esquecendo o público. Essa semana eu comecei a falar de que o financiamento tem que ser, de campanha, tem que ser público, mas não estatal. As pessoas disseram que não entendiam. Público é por cada pessoa, cada simpatizante que apoia o seu candidato, que apoia o seu partido, nem fundo partidário devia ter. O Estado aprisionou o público. O que o senhor propõe, senador Capiberibe, é realmente dar realeza ao público e o Estado servir quando for o caminho necessário. Mas nem sempre é o Estado que é capaz de fazer o que o público quer. Senador Aécio. Senador Cristóvão, ninguém melhor do que Vossa Excelência para, mais uma vez, trazer esse tema que está, sem dúvida alguma, na raiz dos inúmeros e gravíssimos problemas que o país passa hoje. Educação, 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 essa deverá ser sempre a nossa prioridade. Eu me lembro que, durante a última campanha eleitoral, ou na pré-campanha,
Eu me encantei com algumas das manifestações de Vossa Excelência, né, e que considero essenciais, né, quando Vossa Excelência dizia que o caminho, pelo menos a primeira etapa que nós precisaríamos viver, no momento em que a União assumir sua responsabilidade com educação mesmo fundamental em regiões onde a estrutura local não tem condições de garantir minimamente uma educação de qualidade. Vossa Excelência falava da corresponsabilidade, e é um tema que eu espero tenhamos oportunidade ainda de sobre ele debater. E Vossa Excelência traz aqui dados da Avaliação Nacional de Alfabetização, divulgado na última quinta-feira. São assombrosos os números que foram divulgados e, portanto, hoje são objeto de avaliação em todas as regiões do país. Em matemática, apenas para relembrar alguns deles, né, falando aqui do terceiro ano do ensino fundamental, onde já deveria haver uma compreensão básica, pelo menos em relação à matemática, ao português, seja a escrita e a leitura, os dados são, repito, assustadores. Em matemática, 53% dos alunos pesquisados não conseguem minimamente fazer as operações básicas. Em escrita, cerca de 34%, portanto, 1/3 dos alunos não conseguem escrever frases completas, por exemplo. E 1 em cada 4 alunos não conseguem, segundo esse levantamento, ler uma palavra sequer. Por mais otimistas que sejamos, se não houver uma correção rápida do rumo porque vai a educação brasileira, as esperanças que deveremos ter em relação ao nosso futuro certamente estarão muito aquém daquilo que o brasileiro menos otimista gostaria. Repito aqui aquilo que disse Vossa Excelência. No momento em que nós vemos compromissos assumidos sucessivamente por governos deixarem de ser cumpridos, no momento em que nós assistimos o assalto à alma, à esperança, ao futuro dos brasileiros, é hora de uma ruptura, senador Cristóvão, com o passado. É hora de ousadia, é hora de coragem, é hora de início de um tempo novo. E eu não posso acreditar que, com a gravidade da situação por que passa o país, essa crise social gravíssima na qual nós já estamos mergulhados, como eu disse já há pouco aqui, com os empregos indo embora, com a inflação tirando a comida da mesa dos brasileiros, aquela comida que na campanha eleitoral a propaganda do PT dizia que os adversários tirariam da mesa dos trabalhadores. O que nos oferece hoje o governo federal? Envia, nesta segunda-feira, uma proposta de um aumento na carga tributária com a criação da CPMF. Se não houver, senhor senador Cristóvão Buarque, senhor presidente Raimundo Lira, um reinício, uma repactuação da sociedade brasileira em torno daquilo que é essencial e que passa por um ativo que, lamentavelmente, vem faltando a esse governo, e confesso, não sei se é passivo de recuperação, que é a confiança e a credibilidade, nós estaremos a cada instante mais distantes desse futuro que Vossa Excelência, eu e tantos outros brasileiros gostaríamos de ver se transformando no presente, para essas crianças que Vossa Excelência buscou saber como estão. E no momento em que o governo não assume a sua responsabilidade, não consegue olhar para trás e dizer, erramos aqui, para que possamos corrigir caminhos, eu acho que mais ainda nós nos distanciaremos do caminho que deveríamos estar percorrendo. Nesse cipoal de más notícias, pelo menos me permito dividir com Vossa Excelência ainda resultados razoavelmente positivos no meu estado, Minas Gerais, por uma ação contínua, não apenas do meu governo, eu faço sempre esse reconhecimento, mas que veio sendo aprimorada com instrumentos de avaliação de desempenho, de remuneração por metas alcançadas, e outros estados também vêm na mesma direção. Algumas luzes se acenderam nesse túnel escuro por que passa a educação brasileira. E Vossa Excelência certamente é a mais brilhante dessas luzes a iluminar um futuro diferente do que esse que os últimos governantes legaram aos jovens brasileiros. Muito obrigado, senador. Concluo, senador, dizendo o seguinte, senador Caperibe. Essas crianças aqui, senador, essas crianças se afogaram no agreste pernambucano. Da mesma maneira que as crianças a gente assiste todos os dias se afogando no Mediterrâneo. Aquelas se afogam indo da pobreza à riqueza, da guerra à paz, da África para a Europa.
Essas se afogaram na tentativa de chegar ao futuro. Se afogaram porque o bote que as levava à escola não foi capaz de ensinar a elas o que elas precisavam. E hoje, nesse minuto, essas já se afogaram. Estão vivas, mas não entraram na modernidade. E enquanto isso, e eu concluo, não vou falar da matemática, a gente pode dizer que nesse momento 32% das crianças brasileiras estão se afogando, que não estão sabendo ler na idade certa. 34% ainda é possível que a gente consiga, com algum esforço, não deixar que se afoguem. Apenas 33% dá para a gente dizer que estão em barcos sólidos. E 11% já deram o salto para o futuro, na idade delas, obviamente. Ainda falta tudo do fundamental e do médio. Mas essas aqui se afogaram sob os olhares do presidente Lula, que já era presidente nessa data. Elas se afogaram sob os olhares do Lula. E nós não podemos deixar que essas continuem se afogando sob os olhares da gente, parlamentares do Brasil. É isso, senador. Senador Elmano, com o maior prazer. Não sabia que o senhor estava pedindo a palavra. Vossa Excelência, como sempre, faz um brilhante pronunciamento nesta casa, mais uma vez. Inclusive, trazendo um tema da mais alta importância para o nosso país. Vossa Excelência disse aqui no final que todos somos prisioneiros do Estado brasileiro. Mas antes, Vossa Excelência foi governador do Distrito Federal, chegou a ser ministro do nosso presidente Lula, cuja origem é o mesmo estado de Vossa Excelência, e toda a história do presidente Lula nós sabemos, a história muito bonita, no qual Vossa Excelência foi ministro. Mas, dos 8 anos em que ele presidiu a República, Vossa Excelência passou 1 ano. Quer dizer, Vossa Excelência realmente começou, através daqueles 10 itens que Vossa Excelência se referiu, que era, me parece, o balizamento para o enfrentamento do grande problema da educação. Veja, e agora? Vossa Excelência tem sido, digamos, um persistente nessa tribuna, dizendo e repetindo com dados de que a educação realmente é a base, é a raiz de todo o processo de desenvolvimento, enquanto não alavancarmos, não, como fez outros países, por exemplo, a Coreia do Sul e outros países que nós temos lá nos tigres asiáticos, fizeram realmente chegar a um estágio de desenvolvimento por acreditar na educação e investir realmente na educação. Vossa Excelência é de um partido do Brizola, que criou, e eu vi uma das grandes e inusitadas experiências nesse país, que foram os CIEPs, o Centro Integrado de Educação. Me parece que aquele processo era realmente o início de uma grande transformação. Mas ficou, quer dizer, o governo passou e nós não avançamos. Eu pergunto a Vossa Excelência o que fazer. O meu entendimento, eu sempre tive a oportunidade de dizer a Vossa Excelência, de que a crise profunda, meu entendimento hoje é do Estado, crise do Estado. Os governos que se sucedem procuram executar as políticas de Estado. Então, eu gostaria de saber, nós temos que fazer essa transformação, não é possível que esta casa, que o Senado da República se diz que é a casa da Federação. E se é a casa da Federação, nós estamos vendo agora o limiar do desmoronamento do Estado, que é com relação ao Pacto Federativo. Quer dizer, a Federação morre, os municípios estão na UTI, os Estados federados também. Para onde nós vamos?
O que tem que ser feito na visão de Vossa Excelência, que foi ministro, governador, professor, o maior reitor da nossa UNB, sem querer desmerecer aos demais. Que caminhos, meu querido senador Cristóvão Buarque, nós temos que perseguir daqui para frente para que nós resolvamos essa questão da educação em nosso país. Senador Eumano, eu queria que essa pergunta tivesse sido na abertura, senador Teomário, porque eu ia falar só sobre isso. Mas não vou fugir. Esse documento aqui, o senador Teomário não estava, que foi enviado ao presidente Lula em 2005, aqui coloca como fazer os 10 passos da federalização da educação brasileira com descentralização gerencial e liberdade pedagógica. Não vai dar para ver tudo, mas vou mostrar como é que é a estrutura aqui em 2 páginas. São 10 pontos com alguns subdivididos. 1, criar o Ministério da Educação de Base e a Agência Nacional para a Proteção da Criança. Aí ao lado tem justificativa. Sem isso, o governo federal continuará refém do ensino superior e técnico, e as crianças brasileiras não terão responsável por elas no plano nacional. Ação, aprovar a criação dos 2 órgãos. Passos que já foram dados. Afinal de contas, eu fiquei 1 ano no Ministério. Eu tinha que mostrar que foram dados os passos. Passos já foram dados. A ideia de criação do Ministério da Educação de Base foi discutida durante o período de transição do governo Lula. A proposta da Agência Nacional para a Proteção das Crianças está em andamento no Senado, é um projeto meu. Aí depois vem. 2, definição de 3 pisos nacionais para a educação. Primeiro, piso salarial e de formação do professor. Justificativa, sem um piso salarial para o professor será impossível atrair profissionais competentes. Aí explica isso. Ação, retomar os projetos criados em 2003 e aprovados no Fundeb. Passos dados, o Programa de Certificação Federal dos Professores de 2003, no meu período no Ministério, uniu o piso salarial e a formação do professor. Só que esse ponto aqui, eu tenho o privilégio de dizer que se tornou realidade com a lei apresentada por mim, que se transformou em lei sancionada pelo presidente Lula em 2008. Isso aqui foi 2005, mas foi feito. Então, esse item aqui existe. Só que é um piso de 1953. A gente tem que dar um salto e criar a carreira federal inteira. Segundo piso, de equipamentos e instalações. Definir padrões mínimos para as edificações escolares e equipamentos pedagógicos mínimos de que essas escolas necessitam. Escola tem que ser adaptada ao que é hoje. Escola de quadro negro não segura uma criança. Uma criança não aguenta, com o que ela vê todos os dias na televisão, o professor fazer um pontinho branco e dizer, isso é o Sol, um outro pontinho branco, isso é a Terra, faz uma roda, isso é a órbita terrestre. Eles veem isso colorido na televisão, nos brinquedos, nos jogos, até no celular você consegue ver isso. Senador, então, senador Cristóvão, só para fazer um grande registro, ainda mais que Vossa Excelência cantar na tribuna, que é um mestre, um professor. Obrigado. Não só orgulho o meu partido, como orgulho o Brasil e enaltece essa casa. Eu queria aqui saudar na galeria os alunos do curso de Direito da Faculdade Univarte de Laje, Lajeado do Rio Grande do Sul, né? Seja bem-vindo, essa é a casa do povo. E vocês foram muito felizes chegar aqui e encontrar o mestre Cristóvão na tribuna, fazendo aí um belo discurso, sobretudo com uma bela interferência e sugestão e pedido, né, do senador do Piauí, o velhinho trabalhador, que está ali fazendo esse questionamento e obriga o nosso professor, senador Cristóvão, nesse momento ímpar, a esses futuros advogados, juízes, promotores, delegados, enfim, e o curso de Direito, ele é a rainha de todos os cursos, isso vai deixar eu e o senador Cristóvão triste, que nós somos economistas, mas sem nenhuma dúvida, vocês vieram num bom momento. Saudá-los. Eu só quero dizer, primeiro bem-vindos, dizer que eu estava lá na semana passada, lá na faculdade, lá em Lajeado, e onde falei
para um público muito grande na universidade. E fiquei muito bem impressionado com o que eu ali assisti e ali eu vi. Muito, muito bom ter vocês aqui. Mas, senador Elmano, eu vou concluir, mas só lembrando, o que é precisa fazer? Retomar os projetos iniciados em 2003. Foram iniciados 2 programas que atendiam essa meta, a chamada Escola Interativa e a Escola Ideal, senhor Capiberibe, que era o nome que a gente dava para a federalização da educação. Terceiro, do segundo item, definição dos pisos. Piso de conteúdo. Estipular o saber mínimo que cada criança brasileira, em qualquer escada, em qualquer escola, em qualquer cidade, deverá possuir sobre cada matéria, em cada série, independentemente de onde estuda. Justificativa. Sem isso, o saber de cada aluno depende do prefeito de sua cidade ou da renda de sua família. E o Brasil, assim, não construirá uma geração unificada pela educação. Ação. Definir esses conteúdos no Plano Nacional de Educação. Agora, 10 anos depois, o MEC lançou, na semana passada, finalmente, uma proposta de currículo mínimo para o Brasil. Mas não vão conseguir executar enquanto as escolas forem só municipais, porque elas são muito desiguais às cidades brasileiras, e umas não vão ter condições de fazer isso. Senador Elmano, eu não vou ler todo aqui, porque são 10 pontos, mas vou deixar essa cópia com o senhor, e gostaria muito de a gente ter um debate como esse, que como isso já tem 10 anos de feito, eu confesso que eu estava até meio esquecido. Eu vou retomar e elaborar melhor e lidar. Mas eu acho que não é o ideal, não é o certo, não é o correto, mas é um ponto de partida para responder a sua pergunta fundamental. E agora? O que é que a gente faz? Porque essas crianças se afogaram, mas não podemos deixar que as próximas continuem se afogando. Eu vou levar o dever de casa para continuar isso, porque o tempo aqui já foi muito longo, o senador Raimundo foi muito gentil, vocês todos, e dizer que, senador, é isso que eu tinha que falar. Essas crianças que se afogam no Mediterrâneo, querendo ir da África para a Europa, elas têm seus correspondentes no Brasil, se afogando, tentando ir do presente para o futuro em escolas que são tão precárias quanto aqueles barcos usados hoje no Mediterrâneo. Não podemos deixar que no nosso solo as crianças continuem se afogando na tentativa de chegar ao futuro. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.